noite! Vamos começar nossa jornada em direção ao melhor do empresariado brasileiro, entrevistando grandes CEOs, diretores e gerentes setoriais. Hoje, o nosso entrevistado é Milton Meyer. Com uma carreira consolidada em mais de 3 décadas, Meyer atualmente faz parte da MPD Engenharia. Desde 1986, no papel de decisões junto a clientes e também junto às equipes da construtora e incorporadora como co-presidente. Ele é engenheiro civil formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e ocupou diversas posições na empresa. Desde julho de 2020, assumiu a presidência executiva da corporação. É um prazer recebê-lo aqui, Milton Meyer. Que coisa boa, na nossa estreia. Prazer é nosso, é um orgulho estar aqui com você, Bruna, e na estreia, hein? E na estreia. Isso me enche de mais responsabilidade. Que bom, pé quente, eu diria. Milton, o bacana desse programa é a gente destacar, sobretudo, a trajetória, né, de vocês, líderes. E eu queria que você falasse um pouco, quando você estava lá, né, na FAAP, estudando, você imaginava a sua trajetória, que você ia chegar a um cargo de liderança como esse? Olha, Bruna, essa sua pergunta faz com que venha um filme na minha cabeça, sabe? Quer dizer, esse ano eu completo 40 anos de formado, né? E na época que eu fiz o curso de engenharia, o Brasil vivia uma outra realidade. A gente estava vivendo uma abertura democrática, a profissão de engenharia ela não era tão valorizada naquele momento e era um desafio para que a gente pudesse se posicionar dentro da carreira. Ao me formar, eu fui fazer um ano de um curso de pós-graduação na Itália, eu fiz Politécnico de Milão e ao voltar para o Brasil, por um acaso feliz, acabei conhecendo o meu sócio, o Mauro, que é o fundador da MPD. Comigo divide a presidência, somos 2 presidentes, uma co-presidência. E era uma empresa em formação. A empresa, como você destacou, ela foi fundada em 82 e em 86 ela tinha 4 anos de vida, né? Uhum. Era uma menina. E claro, a gente... assim, de uma forma muito ordenada e coordenada, a gente foi encarando os desafios ao longo dessa trajetória, mas com uma situação que eu gosto até de frisar para os mais jovens, tijolo por tijolo, ou seja, com bastante tranquilidade naquilo que a gente pretendia fazer dentro da empresa, capacitando e, mais do que isso, valorizando os times. Lógico que naquele começo os times eram poucas pessoas, a gente tinha praticamente 10 funcionários só. E ao longo dos anos a gente foi sempre encarando desafios com muita responsabilidade em todos aqueles que a gente pretendeu fazer, né? Então, sim, muito orgulho, não da minha trajetória, mas de ter envolvido tantas pessoas nesses 40 anos aí de vida profissional, que praticamente é a vida da MPD, porque a MPD fez esse ano 43 anos. E eu acho muito interessante, porque você fala um pouco dos jovens, né? Para os jovens entenderem que existe um percurso para a gente chegar a cargos de liderança, enfim. E que, obviamente, nesse percurso a gente encara muitos desafios, não é? As adversidades são muitas. Quais seriam, assim, você pudesse destacar para a gente, os principais desafios nessa sua jornada? Eu acho que, quer dizer, os jovens, em geral, não mudou muito da minha época para agora, mudou o tempo e a velocidade. Mas todos os jovens, eles têm uma angústia interior no sentido de querer crescer, e às vezes crescer rápido. A maturidade que você adquire ao longo da carreira é o que te permite dar saltos mais altos. Então, obviamente, tem exceções, mas o que eu daria como sugestão para os jovens é que acreditem na sua trajetória, tenham paciência, tenham, antes de mais nada, entusiasmo por aquilo que escolherem,
porque é aquilo que vai determinar se você tem resiliência para passar esses anos de carreira. E eu falo até para minhas filhas, eu tenho 2 meninas, já não são tão meninas, né? Uma tem 30 anos, outra tem 26, não estão na área de engenharia, mas eu falo para elas, filhas, a vida profissional é uma maratona, não vai se cansar nos primeiros 10 quilômetros, hein? Tem mais 30 pela frente. É verdade. E aí, fala pra gente os desafios pessoais seus, né? Dessa jornada sua, desde lá da FAAP até aqui, que você pensou, eu tenho adversidades pelo caminho, como lidar com elas e quais os principais desafios encarados? Porque o setor de construção civil, incorporação no Brasil, não é para os fortes, né? Porque é altos e baixos. Como é que foi lidar com todos os desafios? Eu acho que os desafios que eu tive na minha carreira, eles se confundem com os próprios desafios da empresa. Como eu disse para você, a empresa, quando eu me juntei ao Mauro, meu sócio, a empresa era uma empresa em início de trajetória. Então, nós tivemos que aprender todas as disciplinas de uma empresa de construção, forçadamente sozinhos e com apoio de pessoas, etc. Mas o que me deu muita capacidade de análise foi que a gente se envolveu com todas as áreas da empresa, desde o RH, financeiro, a área comercial e a área, obviamente, técnica de produção, que envolva uma construtora. Mas todas essas, vamos dizer assim, disciplinas, elas nos possibilitaram a ter, assim, uma análise de crescimento que pudesse fazer sentido para a gente, ou seja, para nós faz sentido um crescimento ordenado. Então, o começo, nos primeiros, vamos separar isso em décadas, né? A primeira década foi de fazer com que a empresa tivesse a divulgação do que ela fazia, ou seja, colocar bem os valores do que nós fazíamos, ordenar, de certa forma, o nosso elenco de obras para que a gente pudesse ter atestações do que nós fizemos e que a gente pudesse, sim, nos desafiar a fazer coisas mais complexas. Os segundos 10 anos, a gente já experimentou entrar em áreas de incorporação, de não estruturados ainda, mas os primeiros prédios, na década de 90. Depois, nos anos 2000 até o momento atual, a gente vem estruturando a empresa com bastante disciplina, né, para que a gente possa enfrentar os reveses de mercado, mas, antes de mais nada, para que a gente possa encarar desafios. Hoje, a MPD, para você ter ideia, é uma das maiores construtoras na área hospitalar. Então, a gente tem diversos exemplos de sucesso nessa área. É uma empresa que vem entrando, como você disse, na área de infraestrutura, vai se preparar para entrar na área de baixa renda, depois eu até te conto um pouco. Enfim, cada momento é um momento de desafio. E o que fica para mim nunca é tarde para aprender. Sim. E nunca é tarde também para você perceber que você tem muito gás ainda pela frente para dar, né? Com certeza. Você falou sobre baixa renda e disse que ia contar um pouco mais. Eu acho muito interessante falar sobre isso, né? Sobre construções populares e acessíveis, né? As pessoas com uma renda menor, eu diria. Isso. Fala um pouco desse projeto de vocês. A empresa, ela sempre foi voltada para o público de média e alta renda, vamos dizer, na área de incorporação. E a gente distingue os nossos negócios da seguinte forma: a MPD é uma construtora que atua em diversos estados aqui do Brasil, né? Hoje nós temos obra
em Minas Gerais, temos obras no Paraná, mas já tivemos obras em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, sempre como construtora. E na área de incorporação, a gente tem um pilar bem solidificado na região aqui de Alphaville e Tamboré, permitindo que a gente tenha liderança de mercado nessas regiões. E também fomos para São Paulo para completar a grade de produtos. Porém, a gente sentiu que faltava para nós se inserir numa realidade brasileira. É a realidade da moradia com dignidade, né? Eu acho que esse programa Minha Casa Minha Vida é um programa de inclusão. E nós não podemos ficar fora disso. Então, nós estamos estudando esse mercado, vamos provavelmente criar uma divisão dentro do MPD, talvez com uma nova marca, porque a gente acredita nesse mercado e acredita que esse mercado, com uma empresa que se preocupa como a nossa, com questões de sustentabilidade e ainda mais se preocupa em fazer tudo que faz com bastante dedicação, a gente acredita que a gente vai ter um bom espaço nesse mercado. É um mercado, assim, desafiador, requer, obviamente, um aprendizado, mas é aquilo que eu falei para você, nunca é tarde para aprender. Verdade. Essa eu acho que é uma frase que define bem, né? A gente, independentemente do momento que a gente está na nossa vida, na nossa profissão, a gente está aprendendo todos os dias. A escuta na liderança é muito importante também, né, Milton? Sim, sim. Isso, olha, você falou a palavra-chave. A escuta é algo que define o bom líder. E não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Então, nós temos que ter essa escuta ativa. E você me faz lembrar uma situação muito interessante que a gente implantou na MPD em relação à questão da escuta. A gente tem um prêmio que se chama Prêmio de Inovação, né? Onde o colaborador ele pode trazer ideias, conceitos relacionados à sua atividade para melhorar o desempenho da sua área ou o desempenho da própria empresa, né? E a gente cria mensalmente um prêmio chamado Prêmio Spot. O que é o Prêmio Spot? O Prêmio Spot é aquele funcionário, inclusive de canteiro de obra, que ele olhando a sua atividade, ele fala, mas eu posso fazer isso mais fácil, então eu vou propor. E a gente tem um julgamento mensal dessas iniciativas que elas engajam as pessoas, elas trazem o time mais perto de você, e aí é a escuta ativa, ou seja, ninguém é detentor da sabedoria como um onipresente e onipotente. Nós temos que ter a responsabilidade de estimular as pessoas a falarem, de estimular as pessoas a se posicionarem. Aí eu te falo, a MPD é uma empresa muito inclusiva nesse aspecto também, inclusive em todos os aspectos. Muito bom, Milton. Que delícia, né, gente? Conhecer o Milton, que é esse líder do setor de construção civil, incorporação. Mas, calma, que ainda temos mais bate-papo, só que daqui a pouquinho, depois do break. O Rodada de Negócios está de volta. Eu sou Bruna Calmon e agora retomo a nossa entrevista com ele, Milton Meyer, da MPD Engenharia. Milton, bom, a gente já falou de desafios no bloco anterior, a gente falou da importância da escuta numa liderança, também dos momentos atuais que a MPD enfrenta, né, hoje em dia. E aí eu queria falar sobre sustentabilidade, que é muito importante e, sobretudo, tem sido muito falada no ramo, né, no setor da construção civil, das incorporações, de todo o pensamento sustentável que tem que ter antes de colocar um projeto em prática ali. Como é que isso é pensado por vocês? Essa é uma agenda que está envolvendo todo o setor da construção civil, né? E, felizmente, isso acontece em todos os aspectos. Para você ter uma ideia, a agenda de sustentabilidade da MPD, ela já tem pelo menos uns 7 a 8 anos, inclusive antes de eu assumir a presidência. Da seguinte forma, primeiro a gente criou
aspectos sustentáveis nos canteiros de obra. As obras por si só, elas já geram um impacto, né? Impacto no meio ambiente, impacto nas questões relacionadas às cidades, trânsito, etc. Então a gente criou, primeiro, canteiros sustentáveis. Todos os nossos canteiros a gente faz reaproveitamento de água, todos os aquecimentos para que os funcionários possam tomar seu banho, com aquecimento solar, coleta seletiva de resíduos que a gente utiliza, envolvimento no lado social. A MPD tem um instituto, que é o Instituto MPD, que é um pouco... nós temos uma visão na MPD de que a gente deve devolver à sociedade um pouco do que ela nos dá. Então, quais são os pilares do Instituto? Educação, formação e saúde. Nós temos um programa fantástico que se chama Inclusão Digital, né? Que é inserir aquele colaborador no mundo digital que nós temos hoje. Hoje é impensável você ter pessoas que não consigam, pelo menos, lidar com um pouco desse mundo, né? E essa formação a gente está estendendo até para quem não é colaborador do MPD. E temos um programa fantástico que chama Construindo Letras. Bruno, é inadmissível que a gente tenha ainda nos dias de hoje pessoas que não sabem ler e escrever. E o setor da construção, por empregar muita gente, ele tem essa responsabilidade. E nós, como empresários, temos que ter isso também, né? Então, dentro desse arcabouço, questões, obviamente, de governança que a gente vem estabelecendo no MPD. O MPD hoje é uma empresa que tem um conselho já formado, conselho deliberativo, né? Com conselheiros independentes, tem uma gestão profissionalizada também, independente de a gente ser, tanto o Mauro quanto eu sermos co-presidentes, a gente tem embaixo de nós uma estrutura profissional. A nossa visão é que a empresa tenha que ser cada vez mais profissional. E claro, visando o quê? Visando o que é necessário nesse país, que é empresas que tragam para a sociedade melhorias e que deem resultados. Quer dizer, o empresariado, ele tem sucesso e ele é medido pelo sucesso, pelos resultados também. A gente não pode esquecer disso, né? E não é nenhum pecado ter resultado na gestão empresarial, porque com o resultado você gera melhoria de vida para todo mundo. Exatamente. Né? Eu sou fã do empreendedorismo, sou fã de quem procura empreender e imaginando que essas pessoas que estão empreendendo, elas estão trazendo melhoria para a sociedade como um todo. Né? É isso que nosso programa quer, né, gente? Inspirar todos vocês que pensam em empreender, que têm dúvidas, né? Que fica, poxa, eu queria tanto, mas e aí o que eu faço? Se você, por exemplo, né, quer empreender no ramo da construção civil, que cenário essa pessoa, esse empreendedor, futuro empreendedor, encontra? Eu sou um otimista de plantão. Eu acredito no Brasil, eu acredito no potencial que esse país tem. É um país com dimensões continentais, que oferece oportunidade para as pessoas. E no caso da construção civil, é um país que tem muito a fazer ainda. Seja na área de moradia, como nós falamos no último bloco, seja na área de infraestrutura. É um país que tem demandas gigantescas na área de saneamento, na área de energia, na área de transporte, na área de portos. Então, para você, jovem, que tem interesse nesse segmento, tenha certeza, não vai te faltar trabalho. Você tem uma trilha de carreira aqui dentro da construção, e aí você pode escolher o que você desejar. Mas acredite nesse segmento, que é um segmento aqui no Brasil, que com certeza vai te trazer
muito sucesso, obviamente, para quem se dedicar, né? Né? É fácil empreender nessa área no Brasil? Eu acho que não é fácil empreender no Brasil, assim, em qualquer área no Brasil. Você precisa ter resiliência, precisa ter, antes de mais nada, vontade, paixão por aquilo que você faz. Mas os países que vêm crescendo ao longo das últimas décadas são aqueles que se dedicaram na formação das pessoas, principalmente em educação, né, de educação de bom nível, e oportunidades para quem se dedicar em ter uma formação. E é isso que nós temos que fazer aqui. Não é fácil, aliás, bom, se fosse fácil, sinceramente, qual graça teria? É verdade. É muito desafiador, né? Muito. Sem dúvida. Empreender, minha gente, é desafiador, né? Mas como o Milton falou, já desde o início, é importante ter resiliência, persistência, né? Insistir, porque à medida que a gente vai tentando, vai dando certo, né? E é feito... olha, isso é muito importante a gente falar num programa, né? Aqui, a gente está em TV aberta, falando com milhares de brasileiros, que não dá para desistir no primeiro desafio, né? No primeiro desafio, no primeiro erro, porque é errando que a gente aprende e a vida empresarial é muito isso, né? É erro, é acerto e... Perfeito. E até... comentando isso, me lembra uma passagem na nossa vida profissional, minha e do meu sócio. A empresa devia ter, né, nessa época, um pouco mais de 10 anos, ou um pouco menos de 10 anos, por aí. E a gente resolveu tentar fazer uma obra de uma escola, e acabou encontrando um colega do meu sócio, nesse órgão que estava fazendo a tomada de preço para essa obra, e ele nos desestimulou, sabe? Não, isso é muito difícil, não faça isso, eu acho que, quer dizer, nem sempre eles são pontuais no pagamento. Aí, quando ele virou as costas e foi embora, eu virei para o meu sócio e falei, é agora que nós temos que ser desafiados para fazer, porque nós temos competência para fazer. Então, muitas vezes, as pessoas vão encontrar pedras no meio do caminho, mas as pedras têm que ser estímulos para você superar ou desviar, né? Passar por cima ou passar pelo lado, mas não deixem de acreditar no sonho de vocês. Vocês, jovens, façam desse sonho o combustível para vocês irem para frente. É essa mensagem que eu dou muitas vezes na MPD, para quem é jovem, para quem está começando a carreira, para quem tem, antes de mais nada, vontade de olhar para dentro e falar assim, eu posso mais. Sim. E dentro da MPD, vocês também têm vocês desenvolvem pessoas, né? Desenvolvimento de pessoas, para elas também chegarem a cargos de liderança na empresa? Esse é o grande desafio, né? Fazer um monitoramento da evolução da carreira. Todo mundo, a gente tem na MPD, bem diagnosticado a trilha de carreira das diversas funções que nós temos. Para quê? Para dar um horizonte para as pessoas saberem como que elas estão. Então, a questão do feedback é muito importante para nós. Vamos dizer, feedback orientativo para mostrar onde você está indo com acertos, onde você pode melhorar. Mostrar que existe a possibilidade de uma ascensão na carreira. Vou te dar até um exemplo interessante, vamos dizer. Outro dia a gente tem vários grupos de formação, não só no MPD, mas também com outras empresas de mercado. E um dos diretores dessa empresa que divide com a gente a responsabilidade de formação, ele estava nos contando que o grande desafio hoje para inserir o jovem na construção civil são as empresas de aplicativo, de entrega, etc. Porque imaginam que o salário base da construção civil, hoje em torno de R$ 2.500, R$ 2.800, ele permanece assim durante muito tempo, né? Uma pessoa sem formação, que a gente classifica como ajudante, ele entra com esse salário, R$ 2.500 a R$ 2.800. Mas ele rapidamente, se ele tiver interesse em progredir e a empresa dá
dá subsídios, dá cursos, dá instrução, rapidamente ele vai estar ganhando 4 mil e assim por diante, entende? Então, existe uma progressão de sucesso dentro da nossa carreira, né? E é isso que nós temos que intensificar, porque hoje existe uma falta de mão de obra, né? E a gente quer atrair os jovens para o nosso segmento. Que interessante, né? Essa questão da falta de mão de obra é algo que enfim, em vários setores da indústria nacional a gente percebe, não só nacional, como mundial também. Para a gente encerrar, a gente está chegando naquele finalzinho. Não faz isso. É a gente aqui, ó, tenho certeza que a gente fez. E quem está lá em casa assistindo, com certeza soltou esse né? Porque, infelizmente, é televisão, minha gente. O tempo urge, né? E aí, eu queria que você, para a gente encerrar, definisse para mim o que é ser um líder ou um empresário, na sua opinião. Um bom líder, um bom empresário. Primeira coisa, tenha humildade na sua trajetória. Ninguém cresce pisando nas pessoas. Tenha um olhar muito aberto para as pessoas. A gente só sobe apoiado por quem está do nosso lado. Tenha transparência ao falar, tenha tranquilidade em ouvir e opinar e ensinar. E um líder nunca pode ter, assim, medo de não saber. E porque tem, dentro do conceito de liderança, é óbvio, um líder está liderando vários times, numa construtora, times técnicos, times da área financeira, da área comercial, da área contábil, de marketing. Ele não tem capacidade de ter o conhecimento amplo de tudo, mas ele tem que saber ouvir quem tem esse conhecimento. Então, a gente incentiva muito a que eu faço isso com meus liderados para que eles possam ter abertura de falar e de construir comigo aquilo que aquilo que é o melhor caminho, a melhor saída, entende? Sim. Então, humildade para mim é muito importante na trajetória. Ninguém faz nada sozinho, nada. Com certeza não. Tá vendo, minha gente? É isso, olha, as palavras de um grande líder aqui, Milton Meyer. Obrigado. Eu quero muito te agradecer por essa entrevista. Eu que fico feliz de poder estar com você nesse primeiro programa, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Ai, que bom. A gente que fica feliz, temos certeza que a gente começou com o pé direito. Obrigada por estar aqui na nossa estreia, viu? É um prazer. E olha, obrigada também a você que ficou aqui com a gente, tá certo? A gente agradece muito a sua companhia. Uma boa semana e a gente volta no próximo domingo. Até lá!